Fala aí, meus guris, como vocês estão? Hoje tem uma obra nova aqui no canal. Quem quiser continuação, já sabe, deixa aquele like e se inscreva no canal. E quem puder, hype o vídeo, isso ajuda demais. Sem enrolação, vamos dali! O vento noturno de Balneário Camboriú trazia o cheiro de maresia e fritura de rua. Davi passou a mão pelo cabelo molhado, ainda pingando da chuva fina, e olhou para o relógio do celular rachado. 2 minutos para bater o ponto. Se eu perder esse ônibus, eu durmo no chão da barbearia de novo. O salão ainda estava iluminado atrás dele, reflexos de neons azuis e rosas dançando na vitrine. Era só mais um dia normal, outro corte caro no gringo turista, outro elogio vazio. Ele respirou fundo. Vida boa, pra quem é rico, murmurou, caminhando pela calçada ensopada. Mas então, o mundo esticou, como se alguém puxasse o tecido da realidade com as próprias mãos. As luzes da avenida derramaram-se como tinta. O chão vibrou. Um som grave, profundo, ecoou dentro de sua cabeça. Eco detectado. Alma prestes a colapsar. Nível crítico. Foram essas palavras, mas ele não ouviu com os ouvidos. Aquilo entrou direto no peito. A tatuagem azul ciano no braço começou a brilhar. Hã? Ele levantou a mão e viu a luz pulsando como um coração fora de ritmo. Que porra é essa? O mundo virou um borrão. A calçada se dissolveu. O cheiro de maresia deixou de existir. E então ele caiu. Caiu como se tivesse sido empurrado para fora da existência. Quando abriu os olhos, estava de pé, sobre nada. Um vazio branco infinito, sem chão, sem céu, sem som, só um ruído distante. Como um choro preso atrás de 1000 paredes. E então, uma voz. Velha, fraca, rachada, como se estivesse morrendo há séculos. Você ouviu, Davi? Ele virou para trás. Um velho de cabelos longos, quase transparente, flutuava no ar. Um manto rasgado, olhos apagados, corpo meio esfarelado. Quem é você? O Deus que deveria ter te guiado. Oi? Fui morto, estilhaçado. Minha alma se quebrou em 12 partes. E meu mundo virou um lixão dos deuses. Davi arregalou os olhos. Mano, o que eu tenho a ver com... O velho o interrompeu, apontando o dedo trêmulo para o peito dele. Você ouviu o eco. Isso só acontece quando uma alma feminina está prestes a ser apagada. E só um deus suplente pode alcançá-la. Davi piscou. Deus, o quê? A luz azul em seu braço explodiu. O vazio se torceu. E sem ter tempo sequer de pensar, o chão surgiu. O ar surgiu. Dor, poeira, cheiro de queimado. Ele foi arremessado para dentro de uma floresta destruída. Árvores quebradas, folhas queimadas, pedras derretidas por calor divino e bem na frente dele, uma trilha de sangue fresco. A voz fraca soou de novo, mas dessa vez dentro da própria existência. Corra, Davi! Ela tem menos de 1 minuto. Ele disparou. Não pensou, não perguntou. Apenas correu seguindo o eco. Um zumbido no peito, uma pressão no crânio. E então ele a viu. Uma jovem de cabelos branco-prateados caída entre galhos queimados. Vestido rasgado, sangue escorrendo do ombro. Olhos azul celeste quase apagados. Cada respiração, um pedido de socorro que o mundo ignorava. Liz, ela levantou o rosto com dificuldade. Os lábios tremeram. Por favor, não me devolva para eles. Davi congelou. O coração disparou. A tatuagem no braço brilhou como se queimasse. O velho deus apareceu ao lado dela, invisível para Liz, mas visível para ele. Davi, se você a tocar, ela se tornará sua primeira peça. Ele engoliu seco. Peça? God Match começa agora. O ar ficou pesado. A luz do braço dele formou um círculo azul no chão, engolindo a garota. Liz estendeu a mão, frágil, tremendo. Não, me deixa morrer. Davi ajoelhou-se. Tocou a ponta dos dedos dela, e o mundo explodiu em azul. Fragmentos de luz giraram ao redor dos dois. Símbolos desconhecidos surgiram. O eco da alma dela se conectou ao peito dele. Peça gerada, rainha, eclipse partido. Liz respirou fundo, pela primeira vez sem dor. Mas quando abriu os olhos, lágrimas deslizaram pelo rosto. E Davi sentiu algo nele mesmo se acender. Algo antigo, algo divino, algo perigoso. Ele olhou para o céu quebrado e murmurou. Beleza, se vocês gostam de caçar garotas inocentes, então eu vou caçar vocês. Liz, fraca, sorriu com tristeza. E God Match começou. A luz azul que envolvia Liz diminuiu até virar partículas flutuando no ar como vagalumes mágicos. Davi ainda estava ajoelhado com a mão segurando a dela, sentindo o calor fraco da vida retornando pouco a pouco. Por um instante, ninguém se mexeu. A floresta destruída estava silenciosa, quebrada apenas pelo som distante de madeira queimando. Liz abriu os olhos devagar. Eles não brilhavam como antes. Eram mais profundos, mais pesados, como se carregassem séculos de dor comprimidos em poucas horas. Você consegue me ouvir? Davi perguntou, sem saber exatamente como lidar com aquilo. Ela piscou lentamente, ajustando o foco até a visão dele ficar nítida. Uma expressão suave cruzou o rosto dela, algo entre surpresa e alívio. Você não é um deles, sussurrou com voz rouca e fraca. Definitivamente não, Davi respondeu. Eu mal sou do meu mundo, quem dirá do de vocês?
A tatuagem azul em seu braço reagiu à proximidade dela, como se reconhecesse a nova ligação. Linhas luminosas subiam e desciam pelo braço dele, pulsando em sincronia com a respiração fraca da rainha. Liz tentou erguer o corpo, mas as pernas fraquejaram. Davi, por instinto, segurou ela pelas costas antes que caísse novamente. Ela se encolheu por reflexo, como alguém que esperava ser agredida, não amparada. Davi percebeu. Relaxa, eu não vou te machucar. Liz o encarou confusa. Humanos aqui não são gentis comigo. Ele franziu a testa. Humanos? Soltou um riso curto, cansado. Moça, eu sou de Balneário Camboriú. A pior coisa que já fizeram comigo foi pegar meu shampoo caro sem permissão. Liz não entendeu nada, mas pela primeira vez, seus olhos mostraram um pequeno vestígio de curiosidade, e não apenas dor. O velho deus reapareceu ao lado deles, meio transparente, como se estivesse derretendo no ar. A ligação está feita. Davi o encarou. E aí, agora ela tá estabilizada? Viva? Por enquanto. A peça recém-formada precisa se adaptar ao seu núcleo divino. Eu tenho núcleo divino? Davi apontou para si mesmo. Eu era barbeiro ontem. O velho deu de ombros, ou o equivalente divino disso. É por isso que você está vivo. E por isso que ela está viva. Liz, ainda apoiada no ombro dele, ergueu a cabeça. Você me salvou? Mesmo sabendo o que eu sou? Davi franziu o senho. O que você é? Ela hesitou. Seus olhos tremeram. Uma presa fácil. A frase ficou suspensa no ar, pesada, triste e verdadeira demais. Antes que Davi respondesse, o chão tremeu. Um estrondo ecoou entre as árvores queimadas. Liz inspirou com dificuldade, os olhos se arregalando. Não agora. Davi a segurou firme. O que é isso? Liz tentou falar, mas tossiu sangue. Ele voltou? O Deus menor? Aquele que me caçou? Outra vibração, desta vez mais forte. Galhos caídos se moveram. O ar ficou quente como fogo de metal derretido. O velho deus olhou para Davi com expressão grave. Você não pode lutar. Ótimo, Davi disse irônico. Isso me deixa tranquilo. Mas ela pode. Davi olhou para Liz. Liz olhou para Davi. Ela estava fraca demais até para ficar de pé. Você tá de sacanagem. Davi sussurrou para o deus morto. A rainha é sua peça. Se você não a ajudar a despertar, vocês dois morrem. O tremor ficou mais forte. Davi sentiu o calor no peito. Não medo, mas algo como indignação bruta. Ele puxou Liz mais perto, apoiando a mão em seu rosto frio. Ei, olha pra mim. Liz levantou o rosto devagar. Você não vai morrer hoje, ele disse com firmeza. Nem amanhã. Nem nunca mais nas mãos desses desgraçados. O brilho azul do braço de Davi reagiu violentamente como fogo num pavio. Liz sentiu a energia subir pela coluna. Uma dor forte atravessou seu peito, mas junto dela, uma chama antiga despertou. O velho deus sussurrou. Dê a ela uma ordem simples, pequena, direta, a primeira conexão entre rei e rainha. Davi engoliu seco. O calor do inimigo se aproximava. Árvores incendiavam a distância. Um rugido divino ecoou. Liz apertou o punho, tentando se levantar, falhando. Davi segurou sua mão. Liz, fique de pé. Comigo. A tatuagem azul explodiu em luz. O corpo da rainha se ergueu em um movimento suave, como se tivesse sido puxado por linhas invisíveis. Os olhos dela brilharam como duas luas geladas. E no momento em que o deus caçador atravessou a última árvore, uma aura negra e azul se ergueu ao redor dela. Fraca, mas viva. Ela respirou fundo. Ah, sim, meu rei. A floresta tremeu. E Davi pela primeira vez entendeu o peso de God-Match. O chão da floresta tremeu quando o deus menor atravessou a cortina de árvores queimadas. Sua presença distorcia o ar como calor acima de metal incandescente. Cada passo fazia o solo estalar como se raízes tentassem fugir dele. Davi manteve Liz próxima, o braço envolto em luz azul, sustentando-a. Ela estava de pé apenas porque a ligação entre eles mantinha sua vida presa à dele como fios de energia frágeis. A criatura ergueu o rosto farejando o ar. Ah, você ainda respira, disse ele com a voz rouca e satisfeita. Eu tinha esperança de que demorasse mais para morrer. Liz fechou os olhos por um segundo, respirando fundo para conter o tremor. O cheiro dele a fazia lembrar da dor, do fogo, da marca deixada em sua pele. Davi deu um passo à frente, colocando-se entre os dois. Aí, chefia, disse com a voz firme, mas sem elevar o tom. Ela não é mais buffet de deus nenhum. A criatura inclinou a cabeça, confusa por um instante, e depois riu, alto, grotesco. Você? Humano? Vai matá-la você mesmo? É isso? Não consigo pensar em motivo melhor para poupá-lo. Liz segurou o antebraço de Davi com força, como se aquilo fosse tudo o que mantinha sua coragem viva. Ele olhou rapidamente para ela. Fica tranquila, murmurou. Você só precisa ficar de pé comigo. O resto é minha parte. A tatuagem azul do braço brilhou intensamente quando ele ergueu a mão. O velho deus apareceu ao lado dele, invisível ao inimigo. Você não pode lutar fisicamente, Davi.
Bom saber, resmungou, porque eu ia tentar dar um soco nesse desgraçado, mas você pode comandar. A luz no peito de Liz se expandiu como se chamasse o poder que ainda não sabia usar. Davi respirou fundo e posicionou a mão nas costas dela. Liz abriu os olhos. O azul celestial transformava-se em um brilho cortante, algo que não era mais humano. Ela sussurrou: Davi, eu não tenho força para lutar. Ele tocou o queixo dela e levantou seu olhar. Então, eu te empresto a minha. Faz exatamente o que eu disser. A rainha respirou fundo. A energia correu pelas veias. O deus menor caminhou na direção deles, arrastando uma lâmina de luz vermelha pelo chão. Chega de brincadeiras, disse ele. Essa peça é minha. Liz deu um passo à frente, ainda fraca, ainda tremendo, mas viva. Davi colocou a mão no ombro dela e ordenou com voz firme e clara: Liz, abaixa o centro de gravidade e canaliza sua raiva. A aura dela reagiu instantaneamente. A sombra azul que envolvia a rainha se intensificou e tomou forma. Movimentos pequenos, lentos, mas cheios de força recém-nascida. O deus menor avançou, a lâmina levantada. Liz ergueu a mão, não por força física, mas pelo impulso divino que respondia às ordens do seu criador. O impacto aconteceu em um surto de luz azul e vermelha. O chão abriu uma fissura. Folhas queimaram em círculos. A pressão sonora explodiu como trovão. Davi foi empurrado um passo para trás pela onda de choque. Liz manteve o braço erguido, os dentes cerrados, as pernas tremendo, mas resistiu. Ela resistiu. O deus menor recuou 2 passos, surpreso. Olhou para ela como se estivesse encarando um erro impossível. Isso não era seu nível rainha quebrada. Liz respirava com dificuldade, mas seus olhos brilhavam. Um brilho renascido. Davi colocou a mão na costa dela novamente, reforçando a energia que fluía entre os dois. Liz, agora dê um passo à frente. Só um, ela obedeceu. Um único passo. Mas o suficiente para sua aura estremecer como uma tempestade presa. A criatura arregalou os olhos. Não deveria ser possível. Davi sorriu de canto, ainda sentindo a energia vibrar pelo braço. Mano, possível é relativo quando tem brasileiro envolvido. O deus menor rosnou, irritado. Mas antes que pudesse atacar de novo, Liz recolheu a mão, tateando seu próprio peito, sentindo a energia que começava a fluir livremente pela primeira vez desde que sua vida foi despedaçada. Ela sussurrou: Davi, eu estou acordando. Ele inclinou a cabeça para ela, firme. Então acorda. Acorda por você. Acorda por mim. Acorda por tudo que fizeram com você. E a aura dela cresceu novamente, como fogo azul consumindo a própria escuridão. A energia ao redor de Liz crescia como uma tempestade presa dentro do próprio peito. O ar tremia. Folhas queimadas giravam ao redor dos dois. O deus menor arregalou os olhos, incapaz de aceitar que a rainha, aquela que ele deixou à beira da morte, agora estava de pé diante dele. Isso é impossível! Sua voz rasgou o ar, carregada de fúria e incredulidade. Em que maldita mão divina você tocou, garota? Davi manteve a mão no ombro de Liz, sentindo a vibração da aura dela subindo em ondas. Mão divina não. Ele inclinou a cabeça. Só um cara que não gosta de covarde batendo em mulher. Liz respirou fundo. Um fio de luz azul percorreu sua pele como uma cicatriz luminosa. Seu olhar mudou. Já não era o olhar de uma vítima, nem de alguém tentando sobreviver. Agora era o olhar de peça. Davi, ela disse baixo, quase num suspiro rouco. Dê-me outra ordem. Ele demorou 1 segundo. Não por dúvida, mas porque, pela primeira vez, sentiu o peso real da ligação entre eles. A rainha esperava sua voz, seu comando, seu direcionamento. Não como uma serva, mas como parte de um tabuleiro divino maior do que ambos. Davi ergueu o queixo, encarou o inimigo e falou firme. Liz, transfere tudo o que te sobrou para o seu braço direito. E não recua. O corpo dela reagiu antes mesmo que sua mente processasse. A energia azul desceu pelo ombro e se concentrou no braço, criando uma aura espiralada. O deus menor avançou, levantando a lâmina vermelha, gritando: Você ainda é minha presa! Liz avançou ao mesmo tempo, não correndo, não saltando, mas caminhando, um passo largo, firme, pesado, como uma rainha que não teme ninguém. As duas energias colidiram, vermelho contra azul. Um clarão iluminou a floresta inteira. Davi foi empurrado para trás pela força do choque. Galhos foram arrancados, pedras deslizaram, a terra abriu pequenas rachaduras. Quando a luz baixou, Liz estava ajoelhada, mas com o braço ainda erguido, segurando a lâmina do deus menor apenas com a aura. Ele forçou mais, mas o rosto da rainha não cedeu. Isso não deveria... O deus sussurrou, a voz vacilante. Liz tremia, mas sorria de canto. Um sorriso pequeno, quebrado, mas real. Você subestimou a peça errada. Davi sentiu o peito apertar, não de medo, mas de orgulho. Ele deu meio passo mantendo a conexão estável. Liz, agora libera, não segura, solta. Ela fechou os olhos e deixou a energia escapar. O impacto foi tão forte que uma onda azul atravessou o peito do inimigo, o jogando contra uma árvore carbonizada. Ele caiu, rolando pelo chão, a armadura rachando.
tossiu luz vermelha, cuspindo algo que parecia chispa divina queimada. Você mal acordou, ele rugiu, tocando o próprio peito destruído. Uma rainha incompleta não poderia... Liz interrompeu, a voz fraca, porém afiada. Ele me deu permissão para viver. Você só tentou me matar. O Deus Menor se ergueu novamente, cambaleante, mas ainda vivo. Sua forma tremia, luz vermelha vazando das rachaduras. Vou arrancar sua alma e ver que tipo de poder esse humano imbecil roubou. Davi colocou-se ao lado de Liz, pegando seu braço com firmeza para estabilizá-la. O velho deus fragmentado apareceu atrás deles, observando como quem assiste o início de um destino gigantesco. Davi, a rainha está despertando, mas ela ainda não tem força para derrubá-lo completamente. E eu posso fazer o quê? Davi perguntou tenso. Jogar shampoo na cara dele? Você pode direcionar. Direcionar o quê? A intenção dela. Liz estava arfando, as mãos tremendo, mas seus olhos estavam firmes. Davi chegou perto, sentiu a respiração fraca dela no próprio braço. Liz, olha pra mim. Ela levantou o rosto. Eu estou tentando... Não tenta. Sente. Ele colocou a mão no peito dela, onde o símbolo da rainha pulsava fraco. Toda a dor que te fizeram, toda a perseguição, toda a marca que esses deuses deixaram... libera, mas não contra o mundo, contra ele. A aura dela reagiu instantaneamente. Luz azul se espalhou pelo corpo como uma lâmina feita de lembranças dolorosas. O Deus Menor deu um passo para trás, assustado. Não! Esse tipo de energia não deveria existir aqui? Liz ergueu a mão. Uma esfera de energia azul, pequena, tremendo como vela no vento, formou-se na palma dela. Ela murmurou com voz suave, porém mortal. Essa... é sua dívida comigo? A esfera atravessou o ar e atingiu o inimigo no peito. Ele não explodiu, não queimou, ele simplesmente apagou. Se desfez em poeira vermelha, que se dissipou no vento como se nunca tivesse existido. Um silêncio pesado dominou a floresta. Liz desabou nos braços de Davi, exausta. Ele a segurou rapidamente, sem deixar que batesse no chão. Ei, fica comigo. Ela respirou fundo, encostando a testa no peito dele. Eu consegui, meu rei. Davi sentiu o coração bater mais rápido. Não por poder, mas por algo que ainda não entendia. Ele a envolveu pelos ombros, protegendo-a do vento frio da noite. Conseguiu, Liz. E isso aqui foi só o começo. A luz azul ao redor dos dois diminuiu, selando a vitória deles num brilho calmo. E pela primeira vez, o silêncio da floresta não parecia de morte. Parecia de renascimento. A poeira vermelha do Deus Menor ainda se dissipava pelo vento quando o silêncio caiu sobre a floresta destruída. Davi respirou fundo, segurando Liz firme contra o peito. O corpo dela estava pesado, não de dor, mas de exaustão brutal após usar um poder que mal entendia. Ele abaixou um pouco a cabeça e sussurrou. Você mandou bem. Sério. Liz abriu os olhos devagar. Seu rosto estava pálido, mas havia um brilho quase infantil em seu olhar, como se estivesse descobrindo a vida de novo. Eu apenas respondi ao seu comando. Sua voz era suave, rouca. Você guiou meu corpo quando eu não tinha mais nada. Davi sorriu de canto. Acho que isso faz de mim o treinador mais aleatório do universo. Treinador? Ela franziu levemente a testa, confusa com o termo. Sua raça usa... treinadores de batalha? Sim. E eles gritam com criaturas fofas. Ele respondeu, cansado. A diferença é que você não é uma criatura fofa. Liz piscou. Eu... não? Você é perigosa, ele corrigiu, sério. E incrível. A expressão dela suavizou, quase tímida. Mas antes que qualquer outra palavra surgisse, o ar ficou denso. Denso de um jeito diferente. Não era calor, não era ódio, era tristeza. Fria, suave, como uma canção cantada por alguém que já perdeu tudo. Davi sentiu as tatuagens em seu braço vibrarem. Uma vibração diferente da que o levou até Liz. Mais leve, mais distante, mas igualmente urgente. O velho deus fragmentado apareceu novamente, com mais rachaduras que antes. Você sente isso, Davi? Infelizmente, sim. Davi respondeu. Parece... uma tristeza. Completou Liz com voz baixa. Como se alguém estivesse implorando em silêncio. O deus morto assentiu, com gravidade nos olhos apagados. Outro eco, mais ao norte, mais fraco que o dela. Porque essa alma já começou a aceitar a morte. Liz apertou a mão de Davi levemente, instintivamente. Uma peça? Ela perguntou, tentando erguer o corpo. Não ainda, mas ela pode ser? Disse o deus espectral. Davi levantou Liz cuidadosamente, carregando-a nos braços. Ela recostou a cabeça no peito dele, respirando devagar. Quanto tempo essa próxima alma tem? Davi perguntou. O velho deus suspirou, um som que parecia vento rasgando o vidro. Minutos, talvez menos. Ela lamentou por muito tempo e... desistiu. Davi sentiu algo dentro dele quebrar.
Ninguém deveria morrer sozinho desse jeito. Liz fechou os olhos, a voz suave. Davi, não deixa ela sumir. Ele virou o rosto na direção do vento, sentindo a vibração no peito. Uma corda invisível puxando seu destino para o norte. Eu não vou, ele respondeu. Não enquanto eu puder evitar. O velho deus flutuou mais alto. Prepare-se, este eco é mais sensível e mais perigoso. Por quê? Davi perguntou. Porque às vezes a alma que aceita morrer não deseja ser salva. Um vento frio percorreu a floresta, levando as últimas cinzas vermelhas. Liz apertou o tecido da calça de Davi, temendo ao ouvir isso. Ele inspirou fundo. Então é isso. A gente vai atrás dela. O velho deus assentiu. A bispa das sombras violeta aguarda, mesmo sem saber. Um trovão distante ressoou como um lamento. Davi ajeitou Liz nos braços e começou a caminhar. Firme, determinado. Mais uma vida para salvar. Mais uma peça para montar. Mais uma cicatriz dos deuses para apagar. Liz abriu um olho, fraco, mas com brilho. E eu estarei ao seu lado, mesmo assim. Ele sorriu. Eu sei. E então os dois seguiram para o norte, guiados pelo Ekyo, que chorava. O vento norte carregava um frio estranho. Não era clima, era algo emocional, quase espiritual. Davi caminhava com Liz apoiada nele, passos firmes apesar do peso da responsabilidade crescente. A floresta destruída ia desaparecendo e dando lugar a algo pior. Um campo. Não vazio, não abandonado, não morto. Algo apagado. O solo era cinza, como se tivesse perdido sua própria cor. Árvores estavam petrificadas em formas retorcidas, como se tivessem gritado antes de virar pedra. Flores eram sombras ressecadas, grudadas no chão. E o ar tinha um cheiro de poeira amarga e silêncio antigo. Liz olhou em volta com tristeza profunda. Esse é um dos lugares que eles tocaram. Davi franziu a testa. Eles? Você quer dizer os deuses? Os que restaram? Respondeu o velho deus fragmentado, surgindo numa distorção leve do ar. No dia em que Asterion perdeu seu deus, muitos vieram aqui para brincar. A palavra brincar deixou um gosto amargo na boca de Davi. Brincar, repetiu com uma raiva baixa. Isso aqui parece um cemitério queimadaço, não um parquinho. O velho suspirou. Para os deuses cruéis, um mundo sem dono é um território livre. Eles experimentam, testam, queimam, sem medo de retaliação. Liz ergueu o rosto, apoiando a mão fraca no peito dele. Este lugar era um vilarejo. Sua voz tremeu, um dos mais antigos. As mães deixavam flores para o deus antigo aqui. Hoje, só restou pó. Davi apertou a mandíbula. Por um instante, seu sarcasmo natural desapareceu por completo. Ele pôs a mão no ombro dela e caminhou mais devagar, permitindo que Liz olhasse em volta. O silêncio era tão profundo que até as pegadas pareciam alto demais. Depois de alguns minutos, Liz encostou a cabeça no ombro dele. Davi, desculpa. Acho que estou ficando muito fraca. Ele ajustou a postura para carregá-la melhor. Você gastou mais energia do que devia. Tá tudo bem, respira fundo. Ela tentou sorrir, mas estava pálida. Você precisa descansar também. Descansar eu até tento. Ele olhou ao redor. Mas esse lugar não parece ter pousada com o café da manhã, né? Liz baixou os olhos. Não existem mais vilas aqui. Nada cresce, nada vive. Davi respirou fundo. Falando nisso, vocês comem? Tipo, comida mesmo? Ou são, sei lá, energia solar espiritual? Liz piscou, confusa. Comemos sim, mas a energia do nosso núcleo diminui a necessidade. Apenas precisamos mais quando usamos muito poder. Ela olhou para o próprio corpo. E eu estou no limite. O velho deus completou com voz triste. Ela vai precisar se alimentar. Logo, Davi assentiu. Beleza, então vamos achar algo. Ele olhou para o chão cinza e percebeu algo curioso. Um pequeno arbusto morto. Tinha um único fruto pendurado nele. Um fruto preto, duro, com rachaduras de luz azul afundada, como se fosse um eco de algo que um dia foi vivo. Liz observou com curiosidade. Isso é? O deus fragmentado explicou. Alguns alimentos também foram tocados, mas não são venenosos. São apenas tristes. Davi pegou o fruto na mão. Ele não parecia comestível. Parecia quebrado. Ele segurou a fruta e olhou para Liz. Você confia em mim? Ela respirou fundo. Na minha condição atual, não confiar seria tolice. Ela ergueu o rosto, calma. Sim, Davi, eu confio. Ele partiu a fruta ao meio. Dentro dela havia polpa azulada, suave, brilhante, como energia misturada com comida. Davi deu a ela cuidadosamente, como se fosse algo valioso. Liz comeu devagar, cada movimento leve, delicado. E então, algo inesperado aconteceu. A aura azul ao redor dela ficou mais estável. Pequenas rachaduras de energia sobre o vestido desapareceram. Ela respirou fundo pela primeira vez desde a luta. É doce, ela disse surpresa. É? Davi ergueu a sobrancelha. Não parece doce. Ele cheirou.
Parece depressão. Liz riu. Foi fraco, mas real. E pela primeira vez, não parecia dor. Depois de comer o suficiente para se sustentar, Liz deitou a cabeça no ombro dele novamente. Obrigada, Davi. Ele colocou a mão gentilmente atrás da nuca dela, firmando o apoio. Eu falei que não ia deixar você morrer. Falei não? Liz fechou os olhos, sorrindo suavemente. O velho deus então ergueu um dedo trêmulo para o horizonte. O vento mudou. Um novo tremor atravessou o ar. Um som, não um grito, não um pedido, um lamento. O eco da bispa está perto, disse o deus morto, a voz ficando mais baixa. A tristeza dela está chamando vocês. Davi respirou fundo, firme. Então vamos nessa. Quanto mais rápido a gente chegar nela, melhor. Liz abraçou o braço dele com mais força. E juntos atravessaram o campo apagado, deixando para trás as marcas do que os deuses fizeram, e caminhando em direção a outra alma prestes a sumir. O campo apagado ficou para trás e o ambiente mudou gradualmente. Primeiro, o ar ficou mais frio. Depois, mais pesado. Finalmente, mais úmido, como se cada respiração tivesse sido mergulhada em lágrimas. Liz ergueu a cabeça, sentindo o peso emocional do lugar bater contra sua pele. Esse lamento dói. Ela sussurrou. Davi segurou sua mão, pressionando levemente, garantindo que ela não estava sozinha. Eu tô sentindo também. Parece que cada passo é dentro de um velório. O deus fragmentado apareceu, mas sua forma tremia como se estivesse sendo puxada por forças invisíveis. Vocês estão entrando no território dos lamentos. Liz respirou fundo. Um templo? Ficava aqui, antes? Sua voz embargou. O Templo das Sombras Violeta era protegido por sacerdotisas elfas. Eris deve ter sido uma delas. Davi estreitou os olhos. Então isso aqui é o lar dela? Era, disse o velho deus com amargura profunda. Agora é só eco. O chão, antes cinza, começou a ganhar rachaduras violeta. Pequenas partículas de luz roxa subiam como poeira encantada. As árvores não estavam queimadas nem petrificadas. Estavam tristes, curvadas, desbotadas, como se tivessem desistido de viver. Ao longe, algo flutuava. Silhuetas femininas, borradas, sem rosto. Pareciam sombras de elfas, movendo-se lentamente pelo ar como memórias quebradas. Liz apertou o braço de Davi. Isso são almas? O velho deus respondeu com voz baixa. Não, são fragmentos das emoções dela. Lamentos tão intensos que ganharam forma. Davi franziu a testa, engolindo seco. Então ela chorou tanto que o mundo se moldou ao redor disso. A bispa perdeu tudo. A fé, as irmãs, o templo e ela mesma. O vento soprou, carregando uma melodia quase inaudível. Uma canção triste, um murmúrio repetido 1000 vezes. Davi passou o braço ao redor da cintura de Liz, protegendo-a. Estamos perto, muito perto. Liz fechou os olhos, tentando sentir o eco. Ela está pedindo desculpas, murmurou. Repetindo sem parar, Davi ficou imóvel por um instante. Desculpas por quê? Liz olhou para o chão. Por não ter conseguido salvar ninguém. O coração de Davi apertou. O velho deus completou. A alma dela está quebrando. E se quebrar antes que vocês cheguem... Ele não precisou terminar a frase. Davi segurou Liz com mais força. Vamos acelerar. Ele se abaixou e passou Liz para suas costas. Ela envolveu os braços ao redor do pescoço dele, surpresa. Davi, eu posso tentar andar. Nem vem, ele disse firme. Você lutou por 2. Agora deixa eu lutar por você. Liz escondeu o rosto sobre o ombro dele com um pequeno suspiro que parecia tímido. Com ela apoiada, Davi avançou entre a névoa violeta. As silhuetas espirituais começaram a girar ao redor deles. Algumas tocavam seus ombros como se buscassem carinho, outras sussurravam palavras desconexas. E então, o chão vibrou. Não com poder, mas com tristeza, como se o próprio mundo estivesse chorando. Davi parou, porque ali, no centro do antigo templo destruído, iluminada apenas pela luz violeta triste, uma figura estava ajoelhada. Cabelos loiros longos caíam como seda morta. Um vestido rasgado de sacerdotisa repousava sobre o corpo magro. As mãos estavam unidas em oração, mas tremiam. E seus olhos violeta estavam fechados, mas ainda brilhando com lágrimas que não caíam mais. Liz sussurrou com a voz fraca. É ela, Eris, a bispa das sombras violeta. Davi deu um passo à frente, mas o eco dela bateu contra ele como uma onda emocional tão forte que seus olhos arderam. Eris estava murmurando algo, apenas uma frase, repetida sem fim. Desculpa, desculpa, me perdoem, eu falhei. Davi respirou fundo. Vamos tirá-la disso, e deu o primeiro passo em direção à nova peça.
A névoa violeta ondulava ao redor de Davi e Liz como véus de tristeza. Cada passo que Davi dava fazia a luz no peito de Ares oscilar, como se ela sentisse a aproximação de alguém, mas não acreditasse. Liz ainda estava sobre as costas dele, as mãos apoiadas em seu peito enquanto observava a figura ajoelhada no centro do antigo templo. O deus fragmentado lutava para manter sua forma, sua voz rachada. Cuidado, o lamento dela é profundo demais. Davi caminhou até parar a alguns metros da bispa. Ares continuava ajoelhada, curvada, repetindo a mesma frase num sussurro quebrado. Desculpa, desculpa, me perdoem, eu falhei. Liz apertou os dedos nos ombros de Davi, dominada por empatia. Essa dor, ela sussurrou, é diferente da minha. Parece que ela mesma se condenou. Davi respirou fundo. Ele sentia um nó na garganta, algo que nenhum poder divino explicava. Era apenas humanidade. Ei, Davi disse, dando um passo à frente. Você aí, nada. Ares continuou murmurando repetidamente, perdida no próprio sofrimento. A névoa ao redor dela tremia como se absorvesse e devolvesse a dor. Liz tentou falar. Ares! A bispa não reagiu. O velho deus tentou se aproximar, mas sua forma falhou completamente ao entrar no raio de energia do templo. Ele caiu de joelhos, ou a versão espectral disso. A alma dela está presa em culpa. Se você tocá-la sem prepará-la, ela pode desaparecer. Davi engoliu seco. Então como eu chego nela? O velho deus apontou com dificuldade. Fale, não como deus, mas como humano. Ela perdeu tudo pelas mãos dos deuses. Sua voz pode ser a única que ela ainda escuta. Davi respirou profundamente. Deixou Liz deslizar de suas costas e apoiá-la numa raiz petrificada ao lado. Liz, mesmo fraca, segurou a mão dele por um instante. Seja gentil com ela, murmurou. Ele assentiu. E então se aproximou devagar. As silhuetas de lamentos se afastaram como cortinas abrindo caminho para uma verdade maior. Ares murmura novamente. Desculpa, eu falhei. Desculpa. Davi se ajoelhou à frente dela, na mesma altura. Ele estendeu a mão devagar. Não para tocar, mas para que ela sentisse a presença. Ei, ele disse com a voz suave. Ninguém aqui tá te cobrando nada, tá? Os lábios dela tremeram. A voz saiu mais baixa, quase imperceptível. Me perdoem. Perdoar pelo quê? Davi perguntou firme. Pelo que você não conseguiu salvar? Ou pelo que te obrigaram a ver? Ares engasgou no meio da respiração. Pela primeira vez desde que eles chegaram, ela hesitou no murmúrio infinito. Isso fez a névoa tremer, como se o mundo tivesse prendido o ar. Davi continuou. Você chorou tanto que a floresta chorou junto. A culpa não é sua. A culpa é desses deuses de merda que destruíram tudo. As mãos dela, unidas em oração, apertaram com força. Uma lágrima escorreu por entre as pálpebras fechadas. Liz observou com a voz falhando. Davi? Ela está ouvindo? Ele falou mais baixo. Me escuta, Ares. Você não falhou. Você só... não tinha ninguém para te segurar quando o mundo te quebrou. As pálpebras dela tremeram. A voz saiu. Não como lamento, mas como desespero. Eu não consegui salvar ninguém. Davi respondeu imediatamente. Então deixa eu salvar você. A névoa explodiu em luz violeta. Ares ergueu o rosto pela primeira vez. Os olhos violeta brilhando com lágrimas acumuladas, mas vivos. Ela parecia perdida, quebrada, assustada, mas viva. Davi estendeu a mão para ela, firme, confiante, humana. Eu sou Davi. Eu não sou Deus. Não sou santo. E nunca vou te pedir para pedir perdão por algo que não é culpa sua. Ela o encarou, mãos trêmulas. Davi... Seu nome saiu quebrado, mas cheio de esperança contida. Fica comigo, ele disse. Eu não vou te abandonar aqui. A tatuagem azul no braço dele brilhou. O eco explodiu em luz. Símbolos azuis e violetas começaram a girar ao redor dos dois. Liz se ergueu com dificuldade, lágrimas nos olhos. Ares olhou para a mão estendida. Eu posso... confiar? Pode, Davi respondeu. Eu prometo. Ares tocou a mão dele. A luz violeta se uniu à luz azul. O poder explodiu num círculo perfeito, e o sistema reagiu. Peça gerada. Bispa. Sombras violetas. A névoa se dispersou como poeira libertada, e Ares caiu para frente, direto nos braços de Davi, soluçando silenciosamente. Eu... estou aqui, ela murmurou. Eu voltei? Davi a abraçou com firmeza. Voltou sim. E agora você não está mais sozinha. Liz, ainda fraca, sorriu de canto. Uma rainha orgulhosa do rei que escolheu. O velho deus conseguiu se reerguer mais fraco ainda. A segunda peça está desperta. E a luz violeta do templo morto brilhou pela última vez. A luz violeta finalmente se acalmou, dissolvendo-se no ar como poeira estelar. O templo destruído parecia respirar aliviado,
mesmo que ninguém ali estivesse vivo além deles. Ares permanecia nos braços de Davi, respirando de forma leve, como alguém que acorda de um pesadelo de décadas. Sua mão tremia enquanto tocava o rosto dele pela primeira vez. Eu estou viva mesmo? Ela sussurrou, a voz quebrada como porcelana. Eu não estou sonhando? Davi segurou a mão dela, firme, quente, ancorando-a no momento. Não está sonhando. Você voltou. E ninguém aqui quer te machucar. Os olhos violeta dela se encheram de lágrimas silenciosas. Não de dor, mas de alívio. Um alívio que parecia quase impossível. Liz, ainda apoiada numa raiz petrificada, abriu um pequeno sorriso. Seja bem-vinda de volta. Ares. A bispa virou lentamente o rosto para Liz. Por um instante, seu olhar se transformou. De confuso para emocionado, de perdido para grato. A rainha... Ares respirou fundo. Você também sobreviveu. Liz inclinou a cabeça, frágil, mas orgulhosa. Graças a ele, apontou para Davi. Nós duas sobrevivemos. Por causa dele. Ares olhou para Davi novamente. Um misto de reverência, surpresa e curiosidade queimou suavemente em seu olhar. Você tocou a minha alma. Ela disse com voz baixa. Mas por quê? Havia tantas vozes, tantas sombras, tantas minhas irmãs, e você escolheu me tirar desse limbo. Davi respirou fundo. Porque ninguém merece morrer pedindo desculpas, muito menos alguém que tentou salvar os outros. Ares congelou. A frase quebrou algo dentro dela, mas quebrou para curar. Ela levou a mão ao peito onde o símbolo da peça recém-formada pulsava fraco, uma mistura de azul e violeta. Eu nunca ouvi isso antes. Liz ajeitou o vestido queimadaço e murmurou. Ele fala muitas coisas que nós não entendemos, mas elas são verdadeiras. Davi riu de canto. Obrigado pela parte que me toca. Ares aproximou o rosto lentamente, curiosa como uma criança tentando entender um sentimento novo. Você não parece um deus. Davi ergueu uma sobrancelha. É porque eu não sou um deus. Ainda. Completou com um sorriso torto. A bispa piscou, surpresa. Liz completou. Ele é o deus suplente fragmentado, o sucessor do deus morto. Ares virou a cabeça para o velho espectro que estava quase transparente. O deus fragmentado mal conseguiu falar. Ela é sensível demais a mim? Minha presença dói nela. Ares baixou o olhar. Você foi o meu deus, ela murmurou. Mesmo que por pouco. Eu lamentei sua morte por anos. O velho deus respondeu com tristeza. E eu lamentei a sua... Ares fechou os olhos com força. Outra onda emocional explodiu em silêncio. Davi colocou a mão no ombro dela antes que desabasse de novo. Ei, calma, não olha pra trás agora. Olha pra frente. Você tá aqui. Você tem um caminho novo. Ares respirou fundo, sentindo aquela verdade. Davi, ela disse com voz suave, porém firme. Eu serei fiel a você. Mas não por devoção divina, e sim porque você me devolveu algo que eu já tinha desistido de buscar. Ele inclinou a cabeça. E o que eu te devolvi? Ela sorriu. Um sorriso sereno, quase inexistente, mas cheio de luz. Esperança. Liz sorriu também. Mas antes que pudessem dizer mais, o chão abaixo deles tremeu levemente. O velho deus arregalou os olhos apagados. Davi, algo está se aproximando. Ares segurou o braço dele. Liz ergueu o rosto com esforço. Davi olhou para o horizonte violeta. Deuses? Não, não desta vez. O velho deus tremia, tentando manter a forma. O terceiro fragmento está perto. Ares respirou fundo, seus olhos violeta pulsando. Liz ajeitou a postura, ainda frágil. E Davi apertou os punhos, sentindo a energia divina responder no braço. Então vamos buscá-lo. E vamos continuar salvando quem ainda pode ser salvo. A névoa se abriu como um caminho traçado pelo destino. E o trio seguiu adiante, não mais como estranhos, mas como o início de um tabuleiro divino. A névoa violeta finalmente começou a se dispersar quando Davi, Liz e Ares deixaram o antigo templo. Atrás deles, as ruínas pareciam respirar aliviadas pela primeira vez em anos. O silêncio agora era diferente. Não era de luto, era de descanso. Ares caminhava devagar, segurando o braço de Davi para se equilibrar. Liz acompanhava pelo outro lado, os passos suaves, mas firmes o suficiente para mostrar que estava se recuperando. As duas peças caminhando lado a lado criavam uma sensação estranha no ar, como se o próprio mundo observasse curioso. Davi sentiu isso. Esse silêncio é... diferente, murmurou. Ares olhou ao redor, os olhos violeta atentos. O templo não lamenta mais. Sua presença acalmou o espírito da terra. Liz assentiu. Quando uma rainha e uma bispa despertam juntas, as memórias do mundo mudam. Davi ergueu uma sobrancelha. Mudam como? Liz olhou para o céu pálido.
deixam de sangrar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Não havia resposta sarcástica para isso. A caminhada continuou, e conforme se afastavam da zona do templo, o ambiente mudava novamente. A grama, antes cinza, agora tinha manchas verdes. Pequenas flores frágeis surgiam aqui e ali, como se o mundo testasse a própria coragem. Ares observou isso com surpresa. O mundo reagiu a nós? O Deus fragmentado apareceu por um instante, a voz fraca. Peças despertas influenciam a região. Vocês carregam fragmentos de esperança, mesmo que pequenas. A forma dele tremeu e se desmanchou novamente. Liz tocou o ombro de Davi com cuidado. O fragmento está nos chamando mais forte. Ares colocou a mão no peito. Eu sinto também. Uma vibração quente, mas triste. Como alguém queimando por dentro. Davi franziu o senho. Queimando? Ares assentiu. Sofrimento, sem gritos. Raiva, sem ódio. Como brasas que ninguém vê. Liz completou. Esse tipo de energia lembra guerreiros antigos. Davi respirou fundo, sentindo o calor súbito tocar a pele dele. Então percebeu algo. Tá ficando quente aqui? Ou sou eu? Ares fechou os olhos. Não é você. É o fragmento e a alma ligada a ele. Ela está lutando. Liz estreitou os olhos. E perdendo. Um vento quente soprou de repente, carregando o cheiro de metal queimado e cinzas frescas. Davi olhou para o horizonte. Isso é combate? As duas peças confirmaram ao mesmo tempo. Sim. Outro sopro. Outro cheiro de cinzas. E então, uma vibração no peito de Davi. A tatuagem azul ciano no braço dele brilhou com força, mas desta vez havia uma segunda cor. Vermelho escuro como brasas acendendo. Ele respirou fundo. É ela. A próxima peça. Alguém em conflito. Liz apoiou a mão na dele. Davi, seja cuidadoso. Essa energia é instável. Ares colocou a mão sobre a do casal, unindo as três mãos. Ela está machucada. Muito mais do que nós estávamos. Davi assentiu. Então vamos rápido. Ele deu alguns passos. Mas antes que saíssem completamente da clareira, Ares puxou levemente sua camisa, como se pedisse um momento. Ele virou para ela. Algum problema? Ares respirou fundo, nervosa. Eu gostaria de pedir algo. Antes de encontrarmos essa alma. Davi esperou, paciente. Ares apertou os dedos, hesitante. Pode me chamar pelo nome? Não só de bispa. Liz sorriu, serena. Davi tocou o ombro dela e respondeu com calor. Claro, Ares é Ares. Ela quase chorou outra vez, mas respirou fundo e sorriu. Obrigada, Davi. A ligação entre eles ficou mais forte, mais viva. O vento quente voltou a soprar, mais intenso. Liz ergueu o queixo, séria. Está perto. Ela está no limite. Ares abraçou o próprio braço. A alma dela grita em silêncio. Davi fechou as mãos. Alexia! O nome escapou dele sem que soubesse de onde veio. Ares e Liz ficaram em silêncio. O fragmento respondeu no peito dele com uma única pulsação quente. Eles caminharam, as flores desapareceram, o verde sumiu, o solo queimado ressurgiu, e ao longe, centelhas vermelho-fogo cortavam o ar. O primeiro sinal da Torre Carmesim, e a próxima alma prestes a morrer. Então é isso, pessoal. Se quiserem continuação, já sabe. Deixa aquele like e se inscreva no canal. Até mais e fui!